paz do Senhor, queridos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, Pastor Davi Passos, para mais uma aula, mais um subsídio teológico aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos aqui compartilhando e falando um pouquinho sobre a lição de número 9, que tem o título Uma Igreja que se Arrisca. Então, você pode acompanhar aí na sua lição, né, e com a sua Bíblia para melhor aí estar compreendendo este assunto. Então, a nossa lição nos traz o seguinte textuário que se encontra em Atos capítulo 7, versículo 55, que diz assim a palavra do Senhor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, esse é o textuário da nossa lição. A lição nos traz a verdade prática, o seguinte texto: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Tá? Na nossa leitura em classe, encontramos aqui em Atos capítulo 6, versículo 8 até o 15, depois Atos capítulo 7, versículo 57 a 60, o segundo texto que diz o seguinte, Atos 6, a partir do versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subordinaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora, Atos capítulo 7, versículo 54 até o versículo 60, que diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputas estes pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Queridos, estamos aqui neste tema dessa lição, e nós temos aqui 3 objetivos que essa lição apresenta. Primeiro, esse tema
primeiro objetivo para estarmos estudando esse tema é para elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. O segundo objetivo é mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E o terceiro objetivo é refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Então, nesse tema, a lição nos traz o seguinte texto na introdução. Ela diz assim: nessa lição, na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão e dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, cumprimento, né, das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Atos capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1 e 8. Então, uma igreja que se arrisca. Quando olhamos para esta passagem, aqui nós vemos algo interessante. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. O primeiro tópico aqui já nos apresenta um título bem profundo, bem forte, né? Quando diz Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. No primeiro ponto diz, aprendendo com Estevão. Aqui a lição nos apresenta o segundo assunto. Com Estevão em Atos capítulo 6 e capítulo 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todos os cristãos também enfrentará. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Então, aqui nós vemos uma lição interessante a aprender com o Estevão, né? Todos nós gostamos de ler sobre a vida de homens e mulheres que, de alguma forma, impactaram as suas gerações com a sua vida e testemunho. Temos na história da igreja muitos exemplos que são inspiradores.
eles certamente nos emocionam, impactam e também nos desafiam. Lembrando aqui de como o livro Heróis da Fé, escrito pelo missionário pentecostal Orlando Boyer, teve impacto no início da fé de muita gente. Quando, ao ler, por exemplo, a história ali de Del Moody, o Moody, né? Não poderíamos conter as lágrimas, né? Então, ali, esses nomes de mulheres, né? Também extraordinárias, né? Quem não se emociona também com o testemunho de Susanna Wesley, mãe do gigante e pai do metodismo, John Wesley, né? E o que dizer também do Betsy Moody sobre quem o seu notável filho, né, Deli Moody, disse publicamente ter feito por ele mais do que qualquer outro ser na Terra. Então, nós temos aqui, né, alguns exemplos. Segundo ponto do primeiro tópico fala sobre a fé sobre ataque. Ali a lição diz, Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Jerusalém, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, né, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus, lá em Marcos 14, 57. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataques. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. E neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Olha só que interessante. No contexto bíblico, os exemplos multiplica-se. Pergunto, quem não se emociona, por exemplo, com a história de José lá no Egito, né? Se nós formos lembrar dos longínquos anos em 1980, eu era criança ainda, recém-nascido, mas ali as histórias contam, né, que Antônio Gonçalves da Costa ainda vivia, e bem no início da fé do seu filho, eles abriam a Bíblia e lia para ele ouvir a história de José do Egito. Mesmo ainda não tendo confessado a Cristo como Senhor da sua vida, ele via as lágrimas rolando pela sua face. Então, ali com a voz carregada de emoção, o seu pai, ele dizia, esse aí era um homem de verdade. Não muito tempo depois disso, o pai desse autor confessou a Cristo como Senhor da sua vida, exemplo que posteriormente, né, foi seguido ali pela sua mãe, né, de saudosa memória também, a irmã Gene Fausto Gomes, e esse é o resultado do testemunho
dos homens de fé. Homens que tiveram coragem de tomar uma decisão de fé. Decisão que iria mudar a vida da sua família, né, de toda a sua casa. Agora, no terceiro ponto, aqui do primeiro tópico ainda, nós vemos a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção, é o vocábulo susétio, né? Traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão. A Bíblia fala em Atos capítulo 6, versículo 8. Os léxicos ou dicionários de grego, português, observam que esse texto era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isso é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então aqui nós vemos Estevão é um homem de Deus. E é fácil constatar que existe dezenas de personagens na Bíblia que inspiram nossa fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento, Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, é um deles. E a história de Estevão, de fato, é impactante, é fascinante ao mesmo tempo. E Lucas, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele reservou uma boa parte do seu livro para tratar sobre ele, Estevão. O historiador Justo Gonzalez, né, teve a curiosidade de verificar que 5% de todo o conteúdo de Atos dos Apóstolos é reservado para a história de Estevão, essa personagem que estamos estudando hoje. E a sua importância influencia, né? A sua importância influencia. Portanto, não pode ser diminuídas. Por quê? O seu exemplo de fé, seu exemplo de ousadia, coragem, sem sombra de dúvida aqui, tipifica a igreja que se arrisca no seu testemunho cristão. Então, nós vemos aqui o Estevão, né, disputando com ali os fariseus, né? E aqui nós vemos uma falsa narrativa. Vamos ler aqui no ponto 4 da nossa lição. Ali diz: a igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas. Olha só que interessante. Quando falamos de falsas narrativas, um fato que logo se destaca na narrativa lucana sobre Estevão é que ele não se limitou a cuidar da parte social da igreja. O seu testemunho também se encheu
ali se estendeu, né, para a esfera evangelística, esta com muito mais notoriedade e visibilidade. A Bíblia, ela diz que, lá em Atos capítulo 6, versículo 8, que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, foi essa capacidade de demonstrar o evangelho, tanto em palavras como em obras, no poder do Espírito Santo, que causou grande impacto na comunidade judaica de Jerusalém. Motivados pela inveja, os adversários de Estevão passaram a propagar muitas coisas negativas sobre o seu ousado testemunho. E isso, contudo, não o intimidou. Por quê? Atos capítulo 6, versículo 10 diz: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não podendo calar a Estevão, procuraram logo uma narrativa falsa para minar o seu testemunho e credibilidade. Então, assim acusaram de quê? A Bíblia diz, Atos capítulo 6, versículo 11, acusaram de proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E de forma ardilosa, ali, eles criaram uma narrativa em que Estevão era posto como um adversário de Moisés. Aqui nós vemos o comentarista, ele observa que essa é a primeira vez que esses líderes hostis, a igreja, eles conseguem trazer o povo para o lado dele. Lembrando, líderes hostis à igreja conseguem trazer o povo para o lado dele. Então, nos levantes anteriores, não eram bem-sucedidos nos seus intentos, porque a igreja tinha a simpatia de todo o povo, como diz Atos, né? Capítulo 2, versículo 47. Agora, a falsa narrativa, entretanto, conseguiu influenciar o povo a colocá-lo contra Estevão. Mesmo o acusando falsamente, o povo tinha de reconhecer que ele era um homem justo, que ele era um homem santo, um homem puro. Porque Atos capítulo 6, versículo 15, ali diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então a igreja, ela vai ter sempre de enfrentar as falsas narrativas que engenhosamente são criadas contra ela. E não há como escapar disso. A igreja, ela está em oposição ao mundo e ao diabo. À medida que avança, a igreja torna-se uma ameaça ao reino do mal. As falsas narrativas, elas são criadas para tentar minar o testemunho da igreja. Quando olhamos Karl Marx, em 1818 a 1883, por exemplo, via a religião como uma droga usada para alienar as pessoas da realidade. Por outro lado, nós vemos Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, ele propagou que Deus estava morto, não no sentido de que deixara de existir, mas que não fazia mais sentido acreditar nele. Se nós formos olhar da mesma forma, Auguste Comte, de 1798 a 1857, ele propagou que as religiões estavam contaminadas de superstições e irracionalidades, sendo, portanto, necessário substituí-la por uma nova forma de crer e de pensar. Isso quer dizer, o positivismo lógico, assim, o positivismo de Comte excluía qualquer manifestação sobrenatural, aceitando apenas o que pudesse ser provado cientificamente, mediante dados observáveis,
As narrativas criadas, então, por Marx, Nietzsche e Comte tiveram enorme influência no mundo ocidental, mas, na verdade, as narrativas criadas por esses ideólogos moldaram a forma de crer, pensar e agir da cultura moderna e pós-moderna. Qual narrativa está em voga hoje ou está sendo criada para atacar a igreja nos dias de hoje? Qual será a narrativa? Aqui nós temos a mensagem que Estevão pregava. Estevão era considerado o primeiro apologista da igreja. Quando é chamado pelo Sinédrio para dar explicações das acusações que lhe foram feitas, Estevão faz uma defesa memorável da fé cristã. E é importante aqui observarmos que Estevão em nenhum momento demonstrou, ali ele demonstra estar intimidado pelas falsas acusações. A forma como conduz seu discurso demonstra que não teme a perseguição e o sofrimento. Quando vemos aqui o comentarista Gardner, ele fala que a resposta de Estevão não representava uma tentativa de se livrar da perseguição ou do sofrimento. Pelo contrário, foi uma magnífica confissão de sua fé em Cristo contra o pano de fundo do tratamento dispensado por Deus ao povo da aliança através da história. O sermão realmente nos oferece uma teologia bíblica, quer dizer, um exame do Antigo Testamento à luz do advento de Cristo, mostra um triste quadro de constantes escorregões por parte do povo de Deus e aponta a rejeição deles ao Messias prometido, como um trágico clímax de uma longa história de apostasia e também de desobediência, como fala em Atos capítulo 7, versículo 2 até o 53. Então, como já foi observado nesse texto, o sermão de Estevão é um dos mais longos da Bíblia. A sua exposição, ela demonstra que Estevão, ele possuía um grande conhecimento da história e cultura do seu povo. Ele não apenas possuía um grande conhecimento teológico, como também sabia interpretar esses fatos à luz da profecia bíblica. É um grande problema, fazendo entre parênteses aqui, é um grande problema nos dias de hoje. Muitas pessoas, eles estão interpretando errado as profecias bíblicas, estão distorcendo as profecias bíblicas, estão acrescentando ou diminuindo as profecias bíblicas. Por isso que não estão sofrendo, mas aqueles que pregam a genuína palavra, a palavra que Deus mandou pregar, sem acrescentar e sem retirar, entendeu? A verdade, doa quem doer, sempre esses serão atacados, levados às sinagogas, talvez até mortos. Então aqui nós vemos, dessa forma é possível observarmos claramente que a pregação de Estevão pode ser dividida aqui em 3 partes, seguidas de uma conclusão. Primeira parte, nós temos que aqui ele faz referência aos patriarcas, capítulo 7, versículo 2 até o 16 de Atos. Capítulo 7, 2 ao 16 de Atos. Já na segunda, ele faz referência a Moisés. Aqui já é a capítulo 7, a partir do versículo 17 ao 42. Na terceira parte,
ele faz alusão ao tabernáculo e ao templo. Já agora, capítulo 7, versículo 44 até o 50, né? E na conclusão, Estevão mostra Cristo, o Messias, como a convergência e cumprimento de todas as profecias bíblicas, né? A partir do versículo 51 até o 60. Então, meus queridos, aqui nós vemos a mensagem de Estevão. A mensagem que Estevão, ele pregou, anunciou. Era uma mensagem que abrangia a história dos patriarcas, a história de Moisés, a alusão ao tabernáculo e ao templo, e chegava até Cristo. A história e a mensagem que Estevão pregava era uma mensagem que levava as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Olha o que diz o segundo tópico aqui. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Aqui nós temos algo interessante. Primeiro ponto diz, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa aproximada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que, mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, isso é, a chamada apologética, né, deve sempre ter objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o Deus na história do seu povo. Primeiro ponto, nós temos os patriarcas vivendo das promessas de Deus. Atos capítulo 7, versículo 2 e 3 ali diz: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Tudo aqui começa com a chamada de Abraão, o grande patriarca hebreu. Deus chamou Abraão quando este estava em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, saindo de Ur, Abraão foi habitar em Harã e, posteriormente, ali se deslocou até Canaã. Então, ele sai de Ur, vai a Harã e depois desce para Canaã. Deus, aqui, contudo, como diz Atos capítulo 7, versículo 5, não lhe deu nela herança, tá? Nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Olha só que interessante. O ponto central aqui é que o chamado estava relacionado com uma promessa e não com uma herança, tá? Aqui Grant Osborne, ele destaca algo interessante. No entanto, Estevão, ele deixa claro que o chamado de Abraão não implicava em receber uma herança, mas uma promessa, como diz capítulo 7, versículo 5. E como sabemos do livro de Êxodo, inclusive seus descendentes não viram seus pés na terra prometida antes de Josué. A herança era deles, mas era preciso confiar na promessa de Deus ao longo de gerações. Abraão
fora um nômade durante toda a sua vida e não tinha literalmente uma terra sequer para chamar de lar, mas apenas uma vaga ideia de uma futura herança, que muito tardiamente viraria de sua posse, né? A terra que lhes pertenceria. Agora, o problema é que quando Abraão recebeu essa promessa de herança, o progenie, né? O progenie, ele ainda não tinha filhos, de modo que foi preciso ter uma fé dupla em uma terra futura e em futuros descendentes, como fala Gênesis capítulo 12, né, versículo 2, e Gênesis capítulo 15, versículo 2 ao 6, para ali, né, habitar a terra. Então precisava ter ali muita fé. Então o ponto de Estevão aqui reside no fato de que o chamado de Abraão não era centrado na posse da terra, mas na promessa de uma futura herança. E aqui fica em relevo, né? Queremos aqui deixar algo destacado, né? Que o povo de Deus peregrino na sua caminhada e precisa manter os olhos fixos na promessa de Deus. Na verdade, a carta aos Hebreus, ele vai revelar que o tão esperado descanso do povo de Deus não veio nem mesmo com a entrada do povo à terra prometida por meio da liderança de Josué, ficando assim demonstrado, né, que o verdadeiro descanso era uma promessa a ser cumprida a partir de Jesus. Então, esse fato mostra que a igreja, como o povo de Deus, também é peregrina aqui em sua jornada, né? Agora, no segundo ponto do segundo tópico, diz o seguinte: corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena, sem lhes dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Olha só que interessante. Aqui nós vemos, né, no segundo tópico, Moisés, o legislador. Moisés, o líder rejeitado, né? De líder rejeitado a legislador aprovado. Olha só que interessante. Atos capítulo 7, versículo 22 até o 25, a Bíblia nos traz o seguinte texto: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Mais à frente diz: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Aqui, Estevão, ele faz uma síntese detalhada sobre a vida de Moisés como sendo uma demonstração da soberania de Deus na história do seu povo. Na fala de Estevão, fica claro que ele quer contrastar a forma como o seu antigo povo tratava com aqueles a quem Deus enviara e a forma como os líderes religiosos dos seus dias agiam.
Então as duas eram marcadas pela rejeição aos mensageiros enviados por Deus. No passado, rejeitaram a Moisés. Agora, rejeitavam a Cristo. E ainda o escritor ele fala que Israel é decididamente grato pelo que Moisés fizera. E ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Como fala aqui em Atos capítulo 7, versículo 25. Esse havia sido o seu propósito. E ele esperava que seus irmãos reconhecessem isso, né? O grego, ele tem ali, Deus estava dando-lhes a salvação por meio de sua mão. Então, olhando para Moisés como o salvador de Israel, né? Então, nessa passagem. Mas ele era rejeitado pelos próprios israelitas, que o consideravam mais egípcio do que o hebreu. E, portanto, considerava ele como um inimigo. A ignorância dos israelitas, meus queridos, e suas resultantes faltas de consciência espiritual é uma das marcas da fala de Estevão. O relato de Êxodo, capítulo ali, Êxodo ali, ele fala, né? Diz que ele fugiu com medo da vingança do faraó, mas Estevão considera que ele fugira pela rejeição dos israelitas, o seu próprio povo. O homem personifica o povo hebreu como um todo, ao rejeitar Deus e seu escolhido mensageiro Moisés. Há ainda uma conexão tipológica aqui, pois aqui a rejeição do povo contra Moisés é cumprida na rejeição de Jesus e também de Estevão e dos seguidores de Cristo. Então é algo bem interessante, né? Quando nós vamos ver aqui em seguida, né? Ele vê que Estevão faz referência ao tabernáculo feito por Moisés e também ao templo construído por Salomão, quando diz aqui em Atos capítulo 7, versículo 44 até o 50. No terceiro tópico, nós temos aqui o título Estevão e o martírio da igreja. Primeiro ponto diz, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Então aqui nós vemos o lugar do tabernáculo e o lugar do templo na história da redenção. Então, o templo era um local sagrado para os judeus. O que ele simbolizava ia muito além do que era visto na sua estrutura física, né? Deus, ele habitava ali, era um local de devoto encontrá-lo. Então, ao dizer que Deus, lá em capítulo 7, versículo 48, ao dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Estevão, ele selou ali o seu destino, entendeu? O escritor Justo Gonzalez, ele observa que no versículo 44, aqui do capítulo 7, o discurso ele toma um novo rumo, a qual levará ali a morte, o martírio de Estevão. Nele, ele começa a atacar o templo e sua religião. Tudo que Israel tinha no deserto era a tenda do testemunho construída de acordo com as instruções dadas por Deus a Moisés. E o que Davi pediu para construir, no capítulo 7, versículo 46, ainda não era um templo, mas uma
habitação ou tabernáculo. Depois chega o momento em que, de acordo com Estevão, né, Israel perdeu o seu caminho. Capítulo 7, versículo 47, ali diz: porém foi Salomão quem construiu a casa de Deus. De acordo com Estevão, o Deus de Israel é um Deus peregrino, sempre marchando diante do povo, que não pode ficar circunscrito a um único lugar. Então, acima de tudo o mais, Estevão está convencido de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Entendeu? Agora, olha só. Estevão, ele chega à conclusão da sua pregação, acusando os seus compatriotas de rebeldia e dureza de coração. Eles, ali, assim como os seus antepassados, se nós olharmos no contexto bíblico, sempre resistiram ao Espírito Santo. Como fala Atos capítulo 7, versículos 51 a 53. A história, portanto, repetia-se. Como a Bíblia fala: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, Jesus Cristo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Olha que mensagem forte. Atos capítulo 7, versículo 52. Então esse Jesus rejeitado era o Messias prometido. Então a pregação de Estevão era por demais dura para ser ouvida. E Atos capítulo 7, versículo 57, ali a Bíblia diz: eles taparam os ouvidos. Tapar os ouvidos era um gesto praticado por judeus que se consideravam piedosos para impedir que palavras de blasfêmia fossem ouvidas e entrassem nas suas mentes. Era preciso fazer Estevão calar-se. Capítulo 7, versículo 58 diz: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Apedrejavam, né? Mesmo sendo apedrejado, Estevão não se calou. Atos 7,59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pelo seu mestre, pelo seu mestre e Senhor, Estevão entregou ali a sua vida. Vamos para o ponto 2 do terceiro tópico. Diz o seguinte: perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Então, aqui nós temos, né, Estevão sendo apedrejado, e mesmo assim, ele não negou, não se calou, não mudou a mensagem, não se intimidou. Hoje nós vemos muita gente se intimidando. Hoje nós vemos muita gente sendo comprada. Hoje nós vemos muita mensagem sendo manipulada para atender a freguesia. Estevão não mudou a essência da mensagem. Conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários, né? Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências arriscando-se pelo seu Senhor. Glória a Deus. E aqui nós estamos finalizando
essa lição 9 do terceiro trimestre de 2025 e estaremos aqui fazendo a revisão do conteúdo, né, que é o nosso questionário. Então vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: o que podemos aprender com Estevão? Resposta: aprendemos que a fé cristã sempre será questionada, será colocada à prova, mas não há espaço para indecisão. Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Segunda questão: quem foram os que se levantaram contra Estevão? Resposta: um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamados de judeus helenistas, se levantaram contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora. Terceira questão: contra o que a igreja sempre teve que lidar e combater? Resposta: a igreja sempre teve que lidar e combater as falsas narrativas. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que, a todo custo, querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Quarta questão: como Estevão fez uma defesa apaixonada da fé? Resposta: ele faz uma defesa apaixonada da fé usando a própria história do povo de Israel como base. Quinta e última questão: o que Estevão pôde contemplar diante de um grupo enfurecido? Resposta: diante de um grupo enfurecido, Atos capítulo 7, versículo 54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7 e 56. E aqui nós finalizamos mais um estudo, mais uma aula, mais um conteúdo teológico para a escola bíblica dominical. Não seja um covarde. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de se posicionar contra o pecado. Leve as pessoas ao arrependimento de seus pecados. Ensine o caminho do céu. E Deus estará lhes abençoando. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, te agradecemos por esta aula, te agradecemos por mais esse estudo, Senhor. Venha abençoar a cada um, Pai Santo, a cada professor, a cada aluno, que estará, Senhor, aqui assistindo esse estudo bíblico, compartilhando também, Senhor, estando ali preparando as suas aulas, a sua grade, para estar apresentando em suas classes de escola bíblica dominical. Abençoa cada professor, abençoa a cada estudante, abençoa, Senhor, a tua igreja, para que ela possa permanecer firme, Senhor, inabalável, porque a nossa recompensa está no céu, nos esperando. Deus, te agradeço, Pai, por mais esse estudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.